Olá, alunos! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem. Bom, hoje na nossa aula de matemática, a aula de número 11 primeiro, a gente vai começar falando um pouquinho sobre cálculo de área e sobre cálculo de perímetro. E para explicar esse conteúdo para vocês, eu preparei uns slides. Vamos dar uma olhada? Olha só que bacaninha, gente. Então, área e perímetro é um assunto bem tranquilo e bem sossegado da gente entender, tá? Vamos lá. Então, olha só, gente. Primeiro, falando em cálculo de área, tá? De forma geral, tanto o cálculo para área quanto o cálculo de perímetro são coisas que a gente vai usar para o resto da nossa vida, tá? Então, é importante a gente saber, tá? Agora, por enquanto, nós vamos trabalhar somente com figuras planas, tá? E com quais figuras, né? Com quadrado, com retângulo e com triângulo. As outras figuras vocês vão estudar nos próximos anos, tá bom? Então, olha só, como que a gente calcula a área de um quadrado, por exemplo? Tem uma fórmula que a gente precisa seguir. Que fórmula que é essa, prof? A fórmula que vocês têm que seguir, gente, é essa daqui, ó, lado vezes lado, tá? Lembrando vocês que o quadrado, ele tem todos os lados dele iguais, tá? Então, a gente vai fazer lado vezes lado, tá? Vamos ver um exemplo, então? Olha só. Esse quadrado aqui que eu trouxe para vocês tem os lados 15 centímetros. O que eu vou fazer, professora? E agora? A fórmula do quadrado é lado vezes lado. Então, vamos lá. Então, eu tenho que multiplicar todos os lados? Não, não, não. Só dois, tá? Porque é tudo igual. O tamanho dos lados dele são iguais. Então, você vai fazer lado vezes lado, tá? Vamos lá. 15 vezes 15, 5 vezes 5, 25. Subiu o 2 lá em cima, tá? Lembrando, gente, casinha da unidade, casinha da dezena, tá? Então, o 5 do 25 é a unidade, ele fica aqui embaixo. Como o 2 é parte de dezena, ele sobe, tá? 5 vezes 1, 5, mais o número 2 que subiu aqui, 7, tá? Agora, colocamos aqui ou o sinal de mais, ou o zero, tanto faz, dá na mesma, tá? 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. E daí, a gente soma tudo no final. 225, tá? Esse aqui é o nosso resultado final do cálculo da área desse quadrado aqui, ok? Bem tranquilo. Então, grava lá na memória. Cálculo de área de quadrado, a gente faz sempre lado vezes lado. Até rimou, né? Área do quadrado, lado vezes lado. Agora, e na área do retângulo? É lado vezes lado também. Não deixa de ser. Só que você não pode pegar qualquer um dos lados igual é no quadrado, tá? Porque, lembrem lá, no retângulo, a gente vai ter a base que vai ser maior, tá? Do que a altura. Então, o que a gente faz? A gente faz base, que é esse número que vai aparecer aqui embaixo, vezes altura, tá? Então, fórmula do retângulo, base vezes altura, ok? Olha só esse exemplo que eu trouxe para vocês. Então, nesse retângulo, a gente vai ter uma altura de 10 centímetros e uma base de 20 centímetros. Como que a gente vai calcular? 20 vezes 10, base vezes altura, tá? Olha lá, 20 vezes 10, dá para fazer de cabeça, vai dar 200, né? Mas aqui tem todo o cálculo, olha lá. Tá? Então, base vezes altura do retângulo, 200. E o triângulo, tá? O triângulo é o que é um pouquinho mais diferente dos outros, certo? No triângulo, a gente também vai fazer base vezes altura, igual a gente fez no retângulo. Só que depois de a gente fazer base vezes altura, a gente tem que fazer uma outra conta, que é uma divisão. Então, a gente vai fazer base vezes altura divididos por 2, tá? Então, primeiro base vezes altura e depois a gente divide esse resultado por 2. Olha lá como que vai ficar no exemplo, gente. Fórmula do triângulo, então, para descobrir a área. Base vezes altura divididos por 2. Nesse exemplo que eu trouxe, a gente tem um triângulo com base 4 e com altura 8. Que cálculo que a gente vai fazer, então? 4 vezes 8 é igual a 32.
32 dividido por 2, olha aqui, não pode esquecer de dividir no final quando é triângulo. 32 divididos por 2, 16, ok? Agora a gente vai para o mais simples de todos, que é o cálculo de perímetro. Esse daqui não tem erro, gente. É muito tranquilo, é o mais facinho, olha só. Para calcular o perímetro, a gente só tem que somar todos os lados da figura. Só isso, não tem que multiplicar, não tem que dividir, não tem que fazer nada. É só somar todos os lados, tá? Então, por exemplo, nesse triângulo, a gente vai ter um lado medindo 5 e outros dois lados medindo 4, tá? O que a gente vai fazer? Soma. Olha só, 4 mais 4 mais 5 é igual a 13, tá? Simples. Então, perímetro é só somar todos os lados, tá? Na área é que a gente tem que fazer aquelas fórmulas lá que eu já mostrei, certo? Exemplo. Um campo de futebol que tem 100 metros por 70. Olha só. Ai, meu Deus, professora, mas e agora? Não tá aparecendo aqui dos outros dois lados os números, o que eu faço? Não é possível responder. Não, é possível responder, sim. É um retângulo, gente. Se é um retângulo, esse lado aqui da base tem o mesmo tamanho desse daqui, tá? E esse lado aqui da altura tem o mesmo tamanho desse daqui. Então, o que você faz? Só coloca o mesmo número ali, certo? Para na hora de somar, não esquecer de somar ninguém. Então, 70 mais 70, 100 mais 100, igual a 340, certo? Bem tranquilo. Agora, tem um probleminha aqui. Vamos ver quem é que vai acertar ele, tá? Qual é a área e o perímetro de um campo de futebol que tem a base 25 e a altura 5? E agora? Vou dar um tempinho aí. Pausem o vídeo e tentem resolver, tá? Antes de eu mostrar a solução. Vamos para a solução? Então, olha só. Eu trouxe aqui um exemplo de um retângulo, que é mais ou menos um campo de futebol, não deixa de ser um retângulo, tá? Coloquei lá que ele tem 25 por 5, tá? Qual seria a solução? Para fazer o cálculo da área dele, lembrando, qual que é o cálculo da área do retângulo mesmo? Base vezes altura. Então, eu teria que fazer 25 vezes 5, tá? 5 vezes 5, 25, subiu o 2. 5 vezes 2, 10. 10 mais 2, 12. Tá? 125, então, seria a nossa área, ok? Seguindo nosso cálculo lá de área de retângulo, base vezes altura. E para fazer agora o perímetro, só somar todos os lados, gente. Então, aqui, ó, existe um 25 também, porque é do mesmo tamanho, e aqui existe um 5 também. Então, o que vocês vão fazer? 25 mais 25 mais 5 mais 5, tá? Que vai fechar aqui em 60, né? 25 mais 25, 50. 50 mais 10, 60. Resposta correta, portanto, seria a letra C, ok? Letra C de casa. Certo, gente? Para fechar, então, esse nosso assunto aqui, a gente vai falar no nosso livrinho lá, vamos responder algumas questões, tá? Na página 66 e na página 67. Então, olha só. Em todos eles, vocês vão calcular ou o perímetro ou a área, tá? Então, a praça lembra a forma de qual figura plana? Um retângulo, tá? Olha só. Como que a gente faria para responder quantos metros Marta percorre quando ela completa uma volta na praça, quando ela anda em volta dessa praça? A gente somaria, né? Isso aqui seria o perímetro, então. 8 mais 8, tá? Lembrando aqui, esse é o mesmo tamanho aqui, esse é o mesmo tamanho aqui. E 6 mais 6, totalizando 28. A Marta, então, percorreria 28 metros.
Calculando o perímetro, gente, bem tranquilo, só somar todos os lados aqui, tá? Então lembrem, o perímetro é o mais fácil, é só somar todos os lados. Olha aqui, determine o perímetro e a área da... Opa, perdão. Felipe vai cercar com arame 2 terrenos como os representados abaixo. Felipe vai contornar cada terreno dando uma volta de arame. Em qual terreno ele vai gastar mais arame? Obviamente nesse daqui, tá? Só você calcular qual que seria o maior. E aqui para calcular área e perímetro. Gente, como aqui não tem essas figuras aqui, elas não são quadrado, não é retângulo e não é triângulo, pensem assim, o perímetro é o contorno da figura, tá? Então, o perímetro é sempre em volta da figura. A área é o que está dentro dessa figura. Então, olha só, se a gente for calcular primeiro o perímetro aqui, a gente vai calcular cada risquinho desses. Isso aqui é bem comum aparecer na Prova Brasil, por exemplo, tá? Então, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o perímetro seria de 10, tá? A área é o que está dentro, os quadradinhos que são pintados só. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, ok? Então, perímetro é o que está em volta, área é o que está dentro da figura, ok? Quais dessas figuras têm os perímetros iguais? A figura A e a figura D, tá? Apesar delas terem o formato diferente, tá? Elas não têm áreas iguais, mesmo que elas tenham perímetros iguais. Vejam, a área é a parte de dentro, perímetro é a parte de fora, é o contorno, tá? E aqui na C, desenhe na malha quadriculada abaixo uma figura com perímetro 8 e área de 4 centímetros, né? Então, vocês vão ter que riscar aqui pelo menos 8 em volta, né? E pintar 4 dentro, beleza? Bem tranquilo, né, gente? Entender área e perímetro. Qualquer dúvida que vocês tenham, é só retornar aqui na aula e assistir a explicação de novo, tá? Ou, obviamente, perguntar lá nos grupos de WhatsApp para as professoras. Mas, continuando lá, na nossa aula 12, a gente vai falar sobre as frações próprias e as frações impróprias, tá? Isso é assunto para outro vídeo, né? Para não ficar muito grande a nossa explicação. Então, eu já vou voltar aqui com a explicação, falando um pouquinho para vocês sobre as frações próprias e as frações impróprias. Tá bom? Aguarda aí.